Sejam bem-vindos. Graça e paz. Amém? Bem-vinda, Adriana. Olha, eu não fiz o apelo aqui ainda, mas vou fazer agora. Clica aqui no aviãozinho, ó, no cantinho da tela e manda para as pessoas aí do seu ciclo de relacionamentos digitais, amém? Para que eles possam desfrutar desse maná, dessa live de poder que eu faço aqui só para abençoar você. Mas, na verdade, eu sou interesseiro, né? Eu sou mais abençoado nessa live sempre. Amém? Então, Mateus capítulo 17, a partir do verso 14, a cura de um jovem possesso. Eu vou ler para você, você fica aí, firme, não sai da live, e eu vou te explicar aqui algumas coisas a respeito de jejum, amém? Para fortalecer a sua pegada nessa fase final, né? Eu costumo dizer que hoje é o 10º dia, a nossa campanha tem 21, então nós estamos no meio da jornada, e o meio da jornada é o momento que se acumula maior desistência. Então, quando as pessoas começam um trabalho, um curso, um treinamento, elas, no meio, é onde elas param para refletir, porque ainda falta muito para terminar. Então, o dilema normalmente acontece aí, no meio do percurso. Por quê? Porque você já andou muito, mas ainda falta muito para terminar. Então, quando você olha para trás, bate aquele abatimento, porque já foram tantos recursos, já foi tanto tempo, mas quando você olha para frente, também você não tem muita expectativa do fim, porque ainda falta muito. Então, nós estamos no meio do jejum, né? Então, não é tempo de parar, é tempo de continuar, perseverar, permanecer. Amém? Então, eu vou aqui, ó, ler para você, em seguida, toda semana uma pergunta minha gera uma pregação. Graças a Deus por isso, amém? Eu amo perguntas, né? Deus me chamou com essa sensibilidade, né? Eu tenho liberdade de falar que não sei quando eu não sei, mas eu tenho uma indignação contra a ignorância. Quando eu vejo uma necessidade, eu sinto que eu posso cooperar, isso me enche do Espírito Santo de Deus. E eu acredito ser uma unção, porque flui com tanta leveza no meu coração, no meu interior, que eu faço com muito prazer. E eu acredito que Deus é assim, sabe? Ele não está tão interessado em remunerar sacrifício, não. Ele está interessado na alegria dos filhos. Então, Ele dá, sim, sabedoria para me fazer feliz, alegre, tirar suas dúvidas. Então, continue perguntando, amém? Não são poucas as perguntas que me fazem pensar e pensar e pensar e pensar. É uma forma de você me abençoar e de você levar um pouquinho de revelação daquilo que Deus tem dado para nós por experiência. Amém? Então faça perguntas. A pergunta é um sinalizador de sabedoria, de sensibilidade, né? A Bíblia fala que os humildes serão exaltados. Então quando você pergunta, você está falando assim, olha, eu quero aprender com você. É uma atitude humilde. Então os humildes são exaltados. E eu te sirvo também, né? A Bíblia fala que aquele que serve trilha um caminho grande diante do Senhor, né? Acena, se encurva para a grandeza quando ele percebe a oportunidade de servir. Amém? Então a cura de um jovem possesso. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, outras vezes na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus clamou: ó geração incrédula e perversa. Olha, aqui é um pai trazendo um clamor para Jesus, falando assim: olha, meu filho está possesso de demônio, seus discípulos não conseguiu expulsar o demônio. Estou com esse problema, me ajuda, eu suplico, pelo amor de Deus. E Jesus exclama: ó geração incrédula e perversa. Jesus não fala da perversidade dos demônios que assolavam aquela família, não, ele fala: ó geração incrédula. A incredulidade é a ausência de fé. Então, a primeira coisa, ou o primeiro sinalizador aqui de problemas é quanto à fé das pessoas envolvidas naquele problema.
Ô geração incrédula e perversa. Ele não fala, ó raça de demônios perversos, como assola, como envergonha os meus discípulos. Ele fala da incredulidade. Aí ele continua, até quando estarei convosco? Até quando vocês vão sofrer? Traze-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio. Olha só, não tem conversa, não tem entrevista, não tem especificação, não tem qualificação. Jesus não pede o endereço, Jesus não conversa diretamente com o demônio, ele só repreende. E este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então, ficou o menino curado, ponto final. Verso 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular. Então, outro cenário, o da possessão e o problema daquela família, a angústia daquele pai cessou na libertação, quando Jesus repreendeu o demônio. Mas agora, no verso 19, é um outro cenário, né? Os discípulos se aproximaram de Jesus, chegaram pertinho e, em particular, eles fazem uma pergunta: por que motivos não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Está vendo? Jesus não qualifica a casta de demônios, mas desde a sua primeira manifestação, e agora aqui em particular com os discípulos, ele fala novamente do problema da incredulidade. Bom dia, Sandra. Seja bem-vinda e seja abençoada no nome de Jesus. Então, o que Jesus está falando aqui para os discípulos é que a pequenez da fé, olha, verso 20, e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Verso 21. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e de jejum. Qual casta? Você acha que ele está retomando o assunto passado? Ou ele está em uma conversa particular com os discípulos? Porque na conversa particular com os discípulos, ele está falando da pequenez da fé. E ele está falando: olha, se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, vocês vão poder fazer o que vocês quiserem. Nada será impossível a vocês. E ele termina dizendo: olha, mas eu entendo, essa casta só pode sair por meio de oração e de jejum. Qual casta? A casta da incredulidade. A incredulidade está em quem? Estava nos discípulos, estava naquele pai que não conseguia crer completamente, mas Jesus tinha fé o suficiente para promover cura. E agora ele fala: olha, sabe como é que você resolve o problema da incredulidade? Sabe como é que aumenta-nos a fé? Orando e jejuando. Vamos fazer aqui, vou fazer uma pergunta simples, prática e poderosa para você. Só um instante. Quando é que você se sente mais habilitado para orar pedindo a Deus? É quando você acaba de pecar ou é quando você acaba de orar? Sinceramente, você não precisa escrever aqui na live não, mas só pensa nisso. Quando você acaba de orar, você se sente tão qualificado diante de Deus. Isso não mudou a Deus, mas nós nos sentimos assim. Então, de maneira simples, sabe por quê? A fé promove, ou a fé é comissionada, abastecida pela comunhão. Então, oração e jejum promovem essa liberdade em nós. Então, eu e você precisamos nos tornar mais pidões. Nós temos que ter mais ousadia, porque o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Oração é busca. Então, se você tem pouca sede, você bebe pouco. Se você tem muita sede, você bebe muito. Então, o reino de Deus é pedir, é buscar, é bater. Então, o que o Senhor espera de nós? Que nós tenhamos fé o suficiente para sermos pidões. Então, o jejum te qualifica a petição. Quando você está jejuando, você se sente tão qualificado. Mas isso é justiça própria. Na pequenez do início da sua jornada, é mesmo. Mas na medida que o véu vai saindo do seu coração, você vai percebendo que há muito mais interesse nos céus em te abençoar do que restrições aqui na terra que te qualificam ou não para merecer.
Então Deus quer te abençoar. Então, na pequenez do seu entendimento, Ele vai dispensando o favor para você. Aí o jejum é que vence, ou a oração é que vence essa casta de incredulidade. Então, quando você decide jejuar, você intensifica a sua oração e a sua vitória enquanto há incredulidade. Seja bem-vinda, Vera Lúcia. A paz do Senhor Jesus a todos, amém. Eu recebo aqui a paz que vem dele, a paz que excede o entendimento. Amém? Nós acabamos de ler aqui, você que está chegando agora, Mateus capítulo 17, a partir do verso 14. Estamos falando da cura daquele jovem possesso. Amém? E do cenário onde os discípulos não conseguem expulsá-lo, né? Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Convido mais alguém para estar aqui conosco. Nós estamos aqui caminhando para o fim, mas o recado é esse. Eu vou deixar a live salva aqui. E o jejum não muda a Deus, e o jejum e a oração não é uma moeda de troca, né? Então nós não estamos suprindo uma carência do banco celestial. Nós não estamos aqui pagando nada ao Senhor, não. Nós estamos aumentando a nossa fé quando nós jejuamos. Nós decidimos mortificar a carne por meio da fome, mas aumentar a coragem e a força do Espírito. Então, tem ousadia para pedir. O Senhor quer filhos pidões, e para pedir você precisa de fé. Assim como a graça, como eu disse no começo da live, condiciona ou pavimenta a via pacífica, por causa da graça que nós temos paz, e é por isso que nós falamos graça e paz, e não paz e graça, porque você não acha paz e depois encontra Cristo, não. Primeiro você encontra Cristo, e depois é que você desfruta de perfeita paz. Também assim é a fé. A fé, ela é nutrida na medida que o nosso coração vai se tornando sensível à graça e ao favor de Deus, né? Se bem que Jesus aqui, no verso 20, ele fala assim, olha, não é uma questão de tamanho, não é uma questão de intensidade. Se for do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente. Já é o suficiente para quê? Para você pedir, peça. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei, as portas vão se abrir. Essa semana o Senhor tem disponível para nós portas de milagre, mas você tem batido, você tem pedido, ou você acha que não está merecendo? Então, esse jejum é para te comissionar, te encorajar, aumentar a sua fé para isso. A graça de Deus faz florescer o seu coração, quanto a fé faz aquecer. Quando nós entendemos que somos amados, apesar de quem nós somos, nós acreditamos que Ele vai nos conceder todas as outras coisas, né? Se Ele não poupou o próprio Filho antes, entregou-o por nós, ele vai negar alguma coisa? Então, a graça é o Senhor demonstrando amor para conosco. Então, se Ele nos amou a ponto de entregar Jesus para nos ter reconciliados de volta, o que Ele vai falar não para você? Então, está vendo que a graça é o combustível que você precisa para ter fé. Para continuar crendo, você precisa continuar entendendo que você é amado. Na medida que o seu coração vai sendo descortinado para perceber e entender o perdão total, é que você vai passando a crer mais, crer no suprimento completo, crer na provisão perfeita. A revelação de que o Senhor é a provisão completa, ela vem de um alicerce, de um fundamento específico, a graça de Deus, o quanto nós somos amados. Na medida que você cresce em revelação do amor de Deus, a sua fé vai se consolidando, a sua dependência dele vai passando a ser imprescindível. Roberto, você é uma bênção, pastor. Amém, eu recebo. Isso é verdade, né? É o diabo agora tremeu. Eu sou uma bênção. Você é uma bênção, Roberto. Você é uma bênção, Vanísia. Você é uma bênção, Débora, Melissa. Amém? Nós estamos caminhando aqui para o fim, mas eu vou deixar essa live salva. Graça e paz, bom dia. Colina, interior de São Paulo. Aleluia, Cláudia.
Que bênção, glória a Deus. Olha, nós estamos em São Paulo. Que bênção, tecnologia é uma coisa muito bendita, amém? O Senhor nos dê graça para usar isso de maneira cada vez melhor, amém? Lá no interior de São Paulo, Colina. Cláudia, clica no aviãozinho, manda para o povo de Colina essa live, né? Fala do amor e da graça de Deus para todos aí, no nome de Jesus. Siga aqui o nosso Instagram, Videira Santa Helena, @Videira Santa Helena, tudo junto, amém? Siga aqui o nosso perfil, seja muito abençoado no nome de Jesus, graça e paz lhe sejam multiplicados, que o Espírito Santo de Deus libere, abra o seu coração para perceber a graça e o favor de Deus, para fazer assentar no seu coração a plena convicção de que você é amado. Às vezes nós corremos atrás da fé, né? Queremos fé para pedir, mas a via que fortalece a fé, o combustível que a sua fé requer, é a convicção do amor. Então, tão somente creia que você é amado, e Deus já provou o amor por você, tendo Cristo morrido lá na cruz. Não precisa ferir a rocha novamente, né? Moisés, na primeira vez que ele está lá com o povo no deserto, e o povo carece de água, precisando beber, Deus fala para ele assim, ó, bate na rocha, e ele fere a rocha com o cajado, e aquilo faz minar a água da rocha. Mas na segunda vez, no segundo cenário, Deus fala para ele assim, ó, fale a rocha. A rocha é Cristo, o cajado de madeira aponta para a cruz. Então, da primeira vez, a madeira fere a rocha. Da primeira vez, a cruz fere o fundamento. Mas na segunda vez não precisa mais. Por quê? Porque a obra da cruz aconteceu de uma vez para sempre. Cristo não precisa mais ser crucificado. Olha, o erro de Moisés custou a perca da bênção. Moisés não subiu em Canaã porque na segunda vez era para ele falar e ele bateu. Em outras palavras, ele crucificou a rocha novamente. Isso era inadmissível. Então ele tinha que falar, fale a rocha. Você precisa falar, você precisa falar das suas demandas com o seu Senhor. Então lá na cruz, de uma vez para sempre, Deus provou que você é amado. Talvez os sinalizadores de amor para você é uma bênção que bate a porta. Às vezes nós entendemos a bondade quando nós trocamos de carro, quando nós temos um aumento de salário, uma promoção, quando nós entramos numa faculdade. Deus é bom. Então, essa é a compreensão intelectual do homem natural, pela mente racionalizando. Mas pelo Espírito nos é revelado que Deus provou o amor de uma vez para sempre, lá na cruz, de uma vez para sempre. Então, em toda e qualquer circunstância, a realidade do amor de Deus por nós permanece inalterável. Amém? Ele te amou de uma vez para sempre. Isso foi provado lá na cruz, de uma vez para sempre. Então nós podemos até sermos surpreendidos com algumas circunstâncias aqui, mas isso não muda o coração daquele que tirou você do império das trevas e trouxe você para o reino do Filho do seu amor. Você é amada, Cláudia. Você e toda a Colina do interior de São Paulo. Amém? Maria Mendonça, Stephanie, vocês são amadas. Ana Lúcia, no nome de Jesus, eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe ricamente. Jolie, você é amada, filha amada do Senhor. Amém? Glória a Deus. Foi muito bom ter você aqui comigo. Tem uma quarta-feira santa e abençoada. Para você que mora aqui na cidade de Santa Helena, do estado de Goiás, hoje nós temos células espalhadas aqui em vários bairros. Amém? Você é um convidado mais do que especial. Se você puder vir estar comigo, toda quarta-feira eu visito uma célula. Se você quiser ir comigo nessa visita, é só você mandar um direct aqui e falar, pastor, qual que é a célula que o senhor vai estar hoje? Eu vou falar para você, vou te passar o meu número, nós vamos combinar e vamos chegar juntos lá para ter comunhão com os irmãos e com o Senhor. Amém? Amém, Melissa? Amém, Vera Lúcia? Um dia abençoado, no nome de Jesus. A live vai ficar salva. Então clica aqui no aviãozinho e manda para alguém que você sabe que vai ser abençoado, no nome de Jesus.